essa questão da nutrição, ela é muito importante para o desenvolvimento do sujeito, né? Peguei um caso que, inclusive, tinha um diagnóstico de TDAH, tinha todo um cuidado, enfim, de adaptação e tal. E o sujeito tinha uma dificuldade na introdução alimentar desde a primeira infância. Então, ele comia 6 ou 7 tipos de comida, né? Era bolo disso, batata frita. Esses tipos de comida eram os tipos de comida que nutriam ele de tudo, né? E era um sujeito com peso baixo, na puberdade. Será que isso não tem efeito no momento de aprender? Acho que esse é um ponto, né? Nas aulas, né, que eu leciono sobre psicologia da aprendizagem, eu gosto de falar assim para os alunos, gente, nem todo sujeito que tem dificuldade de aprendizagem tem um diagnóstico, porque a dificuldade de aprendizagem, ela é multifatorial. Então, ela vem de aspectos como a nutrição, ela vem de aspectos como a própria organização da família, os estímulos que aquele sujeito recebeu na primeira infância, né? Ele aprendeu os primeiros conceitos básicos, né? Eu já vi aluno de, sei lá, acho que 7º ano não saber o que significa metade. Metade é um conceito matemático, mas que a gente usa na nossa vida, né? Então, a dificuldade de aprendizagem ela é muito maior. E eu acho que acontece muito um equívoco de confundir dificuldade de aprendizagem, né, daquele sujeito que vem sendo construído em outros espaços para além da escola, com a dificuldade de sustentar a atenção, com comportamento impulsivo. E aí, quando fala em comportamento impulsivo, antes de vir eu estava dando uma olhada, né? Tem um canal de um psicanalista chamado Christian Dunker. Ele tem uma transmissão bem bacana, muita gente gosta. E aí fizeram essa pergunta, né? TDAH e psicanálise. E aí o coitado fez um nó tão grande ali, né? Eu gostei do nó que ele deu, inclusive. Mas um dos pontos que ele trouxe, né, foi uma leitura que ele fez do Reich sobre a questão da impulsividade, né? Que na psicanálise, né, ele vai dizer ali que o eu, ele está muito ligado ali, né, com essa questão da impulsividade. É como se o sujeito que é impulsivo, ele é uma resposta à angústia. Então, ele não consegue tocar na angústia, então ele vai e muda ali o assunto, e muda o que ele estava fazendo, e ele não termina o que ele começou, né? Então, também tem essa leitura que eu achei interessante, né? Não tem uma leitura em Reich, mas assim, eu achei bacana essa leitura, porque a angústia, nos tempos que a gente vive hoje, né? Ela é muito pouco tocada. A gente não tem tempo de tocar na angústia. E a angústia ela tem uma função subjetiva de fazer com que a gente produza um saber. Aí eu entro com força assim na psicanálise, né? A gente tem uma discussão de que a produção de um saber do sujeito, ela tem fatores do inconsciente, né? Então, produzir um saber é bem diferente de consumir informações, né? Então, aquele aluno que pede para tirar foto do slide, professora, quando eu dou aula na universidade, professora, deixa eu tirar foto do slide. Aí eu digo, olha, você pode até tirar foto do slide, mas você não está aprendendo. Porque, assim, aquela ideia de que você ter no seu celular aquela informação, você não sabe. Para produzir um saber, você tem que estar ativo naquele processo, né? Então, assim, tudo isso para falar que o TDAH muitas vezes é confundido, né, com dificuldade de aprendizagem, né, com todo esse histórico, né? Quando chega assim uma mãe, principalmente os pais, né? Eu acho que é difícil às vezes para os pais não saber manejar com aquele mal-estar do filho, né? Que muitas vezes é um diagnóstico de TDAH. Aí fazia agora lá, ele fala, vamos pensar como um guarda-chuva. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer dentro desse guarda-chuva para cuidar do teu filho, né? Adaptar a prova é um ponto do iceberg, mas a gente precisa pensar, tá dormindo? Pois é. Tá comendo? Quem tá ajudando ele a estudar? Como é que tá isso, né? E aí